Olá pessoal, sou o professor Márcio e serei o seu professor de física. Continuando a nossa série das leis de Newton, hoje vamos falar especificamente da primeira lei de Newton, a lei da inércia. E a primeira lei de Newton trata dos casos em que a força resultante sobre um corpo é igual a zero. Ou seja, meus jovens, se eu pegar todas as forças atuantes, e somar elas vetorialmente, não é isso? O seu resultado vai dar zero. Em nossa primeira parte das leis de Newton, a gente viu o conceito de força, ou seja, que a força é necessária para modificar a velocidade de um corpo. E sempre que eu quero modificar a velocidade de um corpo, eu preciso de uma força. Sendo assim, quando a força resultante for igual a zero, eu não vou conseguir modificar a sua velocidade. Vamos entender isso? Portanto, meus queridos, quando a nossa força resultante ela for igual a zero, isso significa que a nossa velocidade ela é constante. E se a velocidade é constante, a nossa aceleração tem que ser igual a zero. Força resultante igual a zero, uma aceleração igual a zero e, consequentemente, nós temos uma velocidade constante. E com essa velocidade constante, nós temos duas possibilidades para o nosso corpo. Ou ele está em repouso e vai permanecer em repouso, pois ele tem uma velocidade igual a zero, do qual essa velocidade ela vai permanecer igual a zero, porque não há nenhuma força para modificar essa nossa velocidade e colocar o corpo em um movimento. Ou se ele estiver em movimento, ele vai ter que permanecer em movimento. Pois a sua velocidade ela é constante, ou seja, o seu módulo da velocidade não muda. Então nós temos um MRU. Márcio, o que é um MRU? Bem simples, meus jovens. Movimento retilíneo uniforme. Sendo assim, quando a força resultante é igual a zero, o corpo permanece em repouso ou ele permanece em MRU, ou seja, dizemos que ele está em equilíbrio. E foi dentro desta ideia de força que a gente está discutindo que Newton enunciou a sua primeira lei, ou seja, a lei da inércia. Melhor dizendo, um corpo permanece em repouso, ou MRU, movimento retilíneo uniforme, enquanto a força resultante sobre ele for igual a zero. Vejam bem, a ideia de Newton está completamente com uma razão lógica daquilo que a gente já estudou. Se eu preciso de uma força para alterar o movimento, então na ausência desta força eu não vou ter nenhuma alteração no movimento. Melhor dizendo, ou o corpo vai permanecer em movimento ou ele vai permanecer em repouso. Agora, a partir do momento em que a força resultante é diferente de zero, aí sim, meus queridos, nós vamos ter uma mudança no movimento. Eu posso tirar ele do estado de repouso e colocar ele em movimento. Ou seja, ou ele está em movimento e eu posso aumentar a sua velocidade, ou eu posso também diminuir sua velocidade, ou eu também posso fazer ele seguir uma trajetória curvilínea, desde que a força resultante seja diferente de zero. Mas até lá nós vamos falar um pouco sobre o MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme. Meus jovens, nós podemos experimentar a primeira lei de Newton em diversas situações do nosso dia a dia. Ela faz parte da nossa vida, ou seja, a gente nasce, convive com essa primeira lei diariamente.
E uma das situações mais comuns que a gente pode discutir a respeito dessa primeira lei de Newton é uma situação quando a gente está andando de um ônibus. Vejam que em nossa figura aqui, ó, nós temos um ônibus e nessa situação nós vamos pegar o nosso referencial que ele está parado. E nós temos aqui um passageiro, uma pessoa dentro desse ônibus que eu vou colocar aqui em cima dele para ficar mais claro para a gente, tá bom? E essa pessoa, vamos levar também que ela está em repouso. E como é sabido, se eu não segurar no momento em que esse ônibus arranca, eu vou me desequilibrar indo para trás, não é isso? Ou seja, eu vou em direção ao fundo desse ônibus. Sendo assim, a tendência do meu corpo ou do passageiro é de permanecer em repouso de acordo com a primeira lei de Newton. Ou seja, se nenhuma força atua sobre o corpo, a sua tendência é de permanecer no mesmo estado inicial. Portanto, não sou eu que estou sendo jogado para o fundo do ônibus, e sim, foi o fundo do ônibus que entrou em movimento e veio em direção a mim. É uma ideia um pouco confusa, vamos pensar assim nesses termos. Mas vejam bem, eu não entro em movimento. Então, se eu não me segurar, se eu ficar solto, vamos se dizer, dentro deste ônibus, eu não vou conseguir acompanhar o movimento do ônibus. Portanto, eu preciso me segurar para que exista alguma coisa chamada força, né, que me coloque em movimento, ou seja, que me tire do meu estado de repouso e me coloque em movimento junto ao ônibus. Bem simples mesmo, meus jovens. Meu querido, por uma situação contrária, ou seja, quando o ônibus já está em movimento, e como esse carinha aqui é o passageiro desse ônibus que está em movimento, e por um momento ele acaba se distraindo no momento em que o ônibus freia bruscamente. Neste momento, essa pessoa tem a sensação de que o seu corpo ele é jogado para a frente do ônibus. Alguns podem estar se perguntando, Márcio, mas não é isso que acontece? Eu já andei de ônibus, de carro, sempre quando freia, eu tenho a sensação de que o meu corpo está sendo jogado para frente. Não, meu jovem, essa ideia está completamente equivocada. O nosso passageiro ele não foi jogado e muito menos arremessado para a frente do ônibus. Vejam que nenhuma força atua sobre ele, então ninguém o empurrou. O que aconteceu foi que o ônibus que estava em movimento e por um momento ele freia bruscamente, levando ao estado de repouso. E como o passageiro estava em movimento em relação a esse ônibus, e se nenhuma força atua sobre ele, e outra coisa, se ele não está segurando a nada, a tendência desse corpo da pessoa é que ele tenha de manter a velocidade que tinha junto com o ônibus. E é por isso que o sujeito tem essa sensação que está sendo jogado para a frente do ônibus. Mas, na verdade, não é isso. O ônibus parou e o passageiro continua em movimento com a mesma velocidade que tinha anteriormente. E é por isso que é fundamental usar o cinto de segurança. Ou seja, se você estiver dentro de um carro do qual ele tem uma velocidade de 100 km por hora e por um momento tenha que frear bruscamente, a tendência de qualquer corpo ou objeto que está dentro deste carro é de manter na mesma velocidade do carro, que é um movimento retilíneo uniforme. E se o cinto não estiver preso ao sujeito ou à pessoa, ele pode ser arremessado para fora do carro, mantendo-se a mesma velocidade. Essa é a importância do cinto de segurança de um carro, meus queridos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Meus jovens, o cinto de segurança ele é fundamental para a sua sobrevivência, ou seja, este cinto só existe por causa da inércia. E se não existisse a inércia, não teria a necessidade
de existir o cinto de segurança. Então, essas são as duas aplicações principais para a gente entender melhor a primeira lei de Newton. Meus queridos, espero que tenham gostado dessa aula. Se curtiu aí, deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal, pois isso é muito importante para que a gente possa chegar a mais pessoas. Se ficou alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários. No mais, o meu muito obrigado e fiquem em paz.